boa tarde a todos e todas. Eu sou Ângela Vescovi, sou terapeuta dos Florais de Saint-Germain, terapeuta e professora oficial. Depois de uma temporada fora do ar, né, a gente está aqui para mais uma live com uma convidada super especial que vocês vão adorar ouvi-la. Eu também vou adorar ouvi-la. E eu espero que vocês curtam, mesmo quem não pôde assistir agora, assistam mais tarde, que sempre é muito produtivo. Deixa eu chamar a Thalita Margonari. Thalita. Oi, oi. Oi, que alegria, que prazer te ter aqui de volta. Pena que a outra live não ficou salva, mas fica sempre salva no nosso coração. Receber você aqui no meu perfil representa receber, como se estivesse recebendo, né, a segunda geração dos Florais de Saint-Germain no Espírito Santo em Vitória. Isso é extremamente precioso para nós, assim, não tem assim palavras para falar. Tamanha alegria, é a mesma alegria como eu assisti ao curso da Neide, que e assim, você está fazendo um trabalho brilhante, quero te parabenizar. A Thalita se apresenta e eu não sei nem te falar de tanta coisa que você é. Não, eu sou filha da dona Neide, a Neide Margonari, que é a sintonizadora dos Florais de Saint-Germain, e meu caminhar acabou acontecendo nesse trilhar dela, né? Ela foi desmatando, abrindo as trilhas, e a Thalita foi seguindo esse caminho, fui me preparando como terapeuta. Hoje em dia eu sou terapeuta floral pós-graduada, arte terapeuta, porque eu adoro esse mundo, como que a gente fala, imaterial, a percepção do inconsciente nessas representações simbólicas, e eu vejo quanto a terapia floral nos auxilia resgates nesses processos de alma, do emocional. Eu achei fantástica a sua proposta de live, Ângela. Nossa, sobre essa sociedade cansada. Quer falar um pouquinho antes disso? Achei fantástica a proposta. Então, eu propus a ela 2 temas, o outro ela falou que não, porque eu falei que eu gostaria também de falar sobre esse tema, né, sobre a sociedade está muito cansada, né, e a gente sente isso no dia a dia com os que estão mais próximos da gente, com a gente mesma também, né, e eu tive algumas surpresas ao dar um aprofundamento no estudo desse cansaço. Porque a minha surpresa começa que tem um filósofo coreano que ele escreveu sobre a sociedade do cansaço. Um livro fininho até, se chama Sociedade do Cansaço. Obviamente eu não vou saber falar o nome do coreano, mas ele está traduzido para o português, o livro. E aí eu li 2 resenhas, né? E eu achei muito interessante porque ele parte do pressuposto que não é um cansaço físico, não é um cansaço mental, tipo uma exaustão mental de ter trabalhado muito. É um cansaço de falta de conectividade. Olha que interessante, porque assim, eu falei, nossa, gente, quando eu propus esse tema, Thalita, eu jamais podia imaginar que a gente ia cair nessa questão da falta da conectividade, que aí tem tudo a ver com a terapia floral. E o que me chamou a atenção para esse assunto foi, eu não sei se foi início de março, mais ou menos, o meu professor de yoga terapia,
Toda sexta-feira eu faço parte de um grupo de estudo de yoga terapia. Ele falou, gente, vocês perceberam que está todo mundo cansado? Nós estamos no início de março, teoricamente todo mundo tirou férias em janeiro, ou fevereiro, tirou os dias de carnaval, e está todo mundo cansado. Nós estamos produzindo um cansaço, e aí a gente foi enveredando por essa questão, mais do yoga e tal, mas faltava um ponto para mim ligar isso. E esse ponto, na verdade, acabou sendo a minha própria família, né? Que teve uma questão aqui em casa que eu comecei a observar. E aí eu falei, não, eu tenho que observar isso mais e até levar isso. Falar sobre isso de uma outra forma. Como eu estou retornando às lives esse ano, para o ano passado eu interrompi, por questões também pessoais, eu te convidei para fazer, para a gente começar a fazer, porque eu falei, bom, para falar dos florais de Saint Germain, ninguém melhor que a Thalita, não só de Saint Germain, e aí eu quero até fazer uma ressalva que, assim, eu aprendo muito com a Thalita, não só sobre os florais, mas sobre as práticas integrativas. E estar aqui hoje, Thalita, neste lugar com você é muito, muito precioso, porque eu sei o quanto você batalha pelas práticas integrativas, seja ela qual for. Então, a Thalita Margonari, ela digamos, não vou dizer que por um acaso ela é filha da Neide, né, que não existe esse acaso. Ela é CEL dos Florais de Saint Germain, professora, pós-graduada, dá aula em pós-graduação, também na UFRJ, não é isso, Thalita? Já dei aula lá, isso. Em alguns cursos eles convidam a Universidade Federal da Paraíba também, então eles fazem os convites para a gente entrar como docente. Então, enfim, mas essa mulher não para quando o tema é práticas integrativas. E você olha a coincidência que esse mês nós estamos fazendo 17 anos de práticas integrativas. Pois é. Esse mês de maio são 17 anos comemorando as práticas integrativas. E eu só vim saber desse dado também depois que a gente se falou. Mas é porque não tem, né, não existe acaso, né? A gente sabe disso. Existe a conectividade ou a não conectividade. Né? Exato. Que tudo é uma questão de conexão. E aí, Thalita, eu queria que você falasse sobre a ótica não dos florais, mas como terapeuta mesmo de práticas integrativas, né? Que você tem outras práticas que você domina, como você enxerga esse cansaço e essa falta de conectividade? Você trouxe se você um ponto... concorda, se você discorda. Eu concordo com você em dois pontos que eu acho muito interessante. Você citou uma data, uma época, por exemplo, que você e as outras pessoas que estavam no grupo de yoga terapia estavam sentindo um grande cansaço. Incrível que eu senti esse cansaço também. Eu não sei se, devido a um teste que eu estava fazendo já do meu segundo ciclo da fórmula Corpo Vital do Kit Eu Sou, como eu estava muito vitalizada, eu não respeitei as minhas paradas. Então teve um domingo, eu estava ali disposta, trabalhei um domingo inteiro, trabalhei a semana, dei aula sábado e domingo o dia inteiro, no outro fim de semana. Eu saí, gente, depois, fiquei num período esgotada mesmo, cansada, e coincidiu com esse período que você comentou. Então, existem várias questões. A gente se perceber nos nossos processos, a importância do respeito ao autocuidado, a necessidade das paradas, e essa necessidade de parada é justamente esse processo de conexão. É você se conectar com você mesmo, o seu hábito diário de conexão, de meditação, de prestar atenção na sua alimentação, nos seus exercícios. Então,
é uma conexão consigo mesmo e essa conexão com o todo. E eu sei que essa conexão com o todo, nós não estamos em um momento de águas mansas. Porque se a gente pensar como turvas, turvas, humanidade, como o planeta Terra, são forças realmente difíceis que a gente encontra em vários pontos. E como somos todos um, apesar de estarmos aqui na multipluralidade, cada um uma sementinha de luz fazendo o seu trabalho aqui na Terra, no fundo, nós todos estamos sim conectados. Independente, porque tem pessoas que eu sei, eu não vejo as notícias, eu não estou sabendo o que está acontecendo lá num ponto ou no outro, não vou citar locais ou guerras, por exemplo, mas energeticamente é um fluido terreno. Porque nós são as estamos frequências, né? Exatamente. Então, temos que prestar atenção em nós mesmos, o autocuidado, a autopercepção, e justamente respeitar esses momentos de parada para a gente retomar a nossa energia, ter uma atenção pessoal. Como terapeutas florais ou outros terapeutas em várias práticas, tem muito terapeuta que não se cuida, né, Angela? Esse é o ponto. Cuida de todo mundo, de todos os pacientes. É aquele terapeuta impecável. Cuida da família, porque tem a terceira idade, porque tem as crianças. Então, tem essa super atuação, mas não para olhar para si mesmo. E quando tem aquele momentinho de parada, posta nas redes sociais, está fazendo um movimento de trabalho, não tem essa o ir para dentro. Então, precisa prestar atenção nesse ponto de parada, né? A voz do silêncio, que eu acho que é muito importante. Muito importante. Hoje, também por coincidência, eu peguei nas minhas lembranças um vídeo que eu fiz em 2019, foi exatamente nesse dia, né, dia 2, né, dia 3, dia 2 de maio, falando sobre o valor da pausa. Isso foi em 2019, né? Quer dizer, se a gente falar assim, o cansaço é por causa da pandemia, não, é por causa da pandemia também, porque naquela época também eu já estava falando. E até me chamou a atenção, porque eu dei o exemplo de por que um pai ou uma mãe, né, ou um responsável, esquece uma criança dentro do carro. Gente, isso não tem explicação. É assim. Não é porque a pessoa não gosta, ou não quer, ou algo nesse sentido. É realmente essa falta de conexão consigo próprio e com o que está fazendo. Aquele viver o momento presente, né? Estar no momento presente. É aquele automático. Se coloca ali o piloto automático e a vida vai. Isso. Não tem controle. As circunstâncias acabam nos levando, em vez da gente ter o controle do todo, da percepção. É bem sério esse tema. E nesse sentido, eu sou suspeitíssima para falar do yoga, mas eu falo. Porque quem hoje num dia não precisa fazer yoga, né? E meditar? Todo mundo. E dos florais, porque assim, das essências florais, porque tem aquele autor da Healing, do Soares de Bach, ele falou uma coisa numa palestra que eu achei assim, super fantástico mesmo. Inclusive, eu estou usando isso como definição do que isso. Julian Bach. Fantástico. Sobre o que é uma essência floral. A essência floral é aquilo que vai colocar a sua tomada no seu Wi-Fi, na Wi-Fi universal. Perfeito. Eu achei assim, fantástica essa definição dele, porque, né, em termos modernos, assim, uma linguagem mais atual, até para pessoal mais jovem acessar, né, essa linguagem, eu achei muito perfeito.
E, na verdade, é isso mesmo. Você, não é que o floral ele vai fazer você buscar os recursos em você, né? Que já Isso. existem. Eles não estão Está fora. exatamente, está tudo dentro de nós. A questão é acessar esses recursos internos para a gente dar conta, se desenvolver, despertar virtudes, perceber as nossas altas qualidades, nossas potencialidades. Muitas vezes a gente admira pessoas, ou, por exemplo, ações, são exemplos para nós que ajudam a nos nortear, mas são essas forças internas que, de fato, a gente acaba florescendo quando você acessa essas forças. E são forças que já estão dentro da gente, mas muitas vezes a gente não tem acesso a elas. E eu acho que é bem interessante, até a gente está falando sobre a questão da associação do cansaço e da conectividade, as duas essências, a essência principal dos florais de Saint-Germain, por exemplo, para o estresse é o hiperroxo. Cansaço. Esse cansaço que você se sente desvitalizado, que às vezes a mente está presa, às vezes você tem falta de sono, mas ao mesmo tempo também dorme demais. É o hiperroxo. E qual que é a outra essência que, em dupla com o hiperroxo, ancora o eu? Arnica silvestre. Olha Lembrei só que dessa duplinha. é uma É dupla, uma dupla que poderosa. cansaço, burnout, estresse, tudo que está conectado com aquilo, são tônicos energéticos para eu ter disposição perante a vida. É uma dupla que, para esse tema, e ele traz a questão da conectividade. Eu vou pegar rapidinho aqui o livro, só para pegar a parte da alma do hiperroxo. Então, tanto a essência... Deixa eu falar. Não, pode falar, pode... Não, tanto que eu ia falar que tanto o hiperroxo, os dois, né, junto, formam a dupla de você ancorar o eu. Esse eu é o quê? A sua essência divina, né? Que vai te ancorar mais aqui na Terra, fazer com que você ande com os seus propósitos e não se espelhar tanto no outro, porque tem isso também, né, Thalita, com esse tanto de marketing. Então, por que as pessoas estão se descolando? Isso que eu fiquei assim, né, pensando. Elas estão se descolando da sua, não da sua imagem, do seu eu, porque é tanto marketing, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ter tantos clientes, tanto não sei o quê, e assim, é muito, se a pessoa realmente ela não tiver essa percepção, ela cai muito fácil nessa rede. Nessa rede é um passo atrás do outro. A gente está aqui se desenvolvendo, a gente tem uma vida para se desenvolver. Então não é de uma hora para outra, é um passo atrás do outro. E olha só, o hiperroxo, ele traz a esperança dos sonhos realizados. Tudo que a pessoa acha importante mas ele traz o fortalecimento do eu interno, trabalha esse eu. O que eu sou? O que de fato eu sou? É a pergunta de alma do hiperroxo. O que eu sou? Então ele te conecta com essas suas forças. Então tudo que você tiver dentro de si, você vai desbloquear energeticamente. Ele traz uma força muito grande para seguir em frente. É bem potente mesmo o hiperroxo. A dupla Arnica silvestre faz assim um florescer, mas ajuda nesses processos do cansaço. E na conexão que a gente estava comentando, deixa eu ver aqui, porque além disso, esse cansaço tem a ver também com a relação com as outras pessoas, né, Ângela? Os grupos familiares, Exatamente. os grupos de trabalho. Se eu estou perdendo energia ou não, se eu estou me sentindo desvitalizada. E existe também cobranças no dia a dia, autocobrança. Isso que você estava falando da gente se espelhar demais, também fica autocobrança. Eu, no início, em relação à caminhada, assim, minha mãe é um modelo para mim. Nossa, tanta cobrança, tanto receio de colocar o pé ali naquela área que é dela. Então eu falo, não, está tudo certo.
Exatamente. Tempo, porque tudo tem um tempo, né? Exato. Se eu nasci filha dela, tá tudo certo. É porque era para ser assim, e eu tenho o meu tempo, e eu desenvolvi esse tempo, e hoje em dia eu sinto uma liberdade enorme, que eu percebo que é assim que vai ser. Tem uma frase que você fala nos encontros que você promove com os terapeutas, que a Thalita é uma pessoa assim, extremamente generosa, no sentido de estar sempre aberta, conversando com a gente, que eu tomei isso para mim como um lema, assim, sabe? O que os outros falam não me define. Não define. Então, assim, não. Exatamente. Não são os outros que me definem. São as minhas ações, o que eu falo. Porque as pessoas que dão muito valor para o que os outros falam, é muito difícil. É a impressão do outro. É o próprio reflexo daquele. E cada um é cada um. E a gente não pode entrar nessas redes, como você fala. São ilusões, né? Não dá. Uma essência também que eu pensei que poderia entrar, auxiliar no IP roxo e a anica, foi o gerânio. Para ver o momento presente e também aplacar a ansiedade, essa questão. Para mim, o gerânio é a essência do momento. Eu falo que ela abarca as pessoas, por exemplo. Sempre, quando a gente fala de cansaço, sempre existe uma correr atrás de algo, uma preocupação ou uma cobrança interna. E é interessante que o gerânio ele traz para o aqui e agora, para o momento presente. E caso esse cansaço seja uma variação hormonal, que isso pode acontecer e acontece, a queda hormonal, o gerânio também ajuda energeticamente a gente se monitorar nesse ponto. Então, traz um ânimo, né? Você tocou assim, num ponto extremamente importante, que quando alguém se sentir cansado, além do limite que a pessoa sabe, assim, tipo, eu estou cansada. Gente, sinceramente, nós tivemos 3 feriados consecutivos. Se a pessoa estiver cansada hoje, ela tem que repensar a vida e procurar um médico e fazer exames laboratoriais. Essa é a minha percepção, tá? Pode ter falta de ferro no sangue, dá cansaço também. O ano passado aconteceu com a minha mãe um desequilíbrio do sódio e potássio. Equilibrou o sódio, estava extremamente desequilibrado, ela estava com falta. Em um mês, ela estava outra pessoa, uma pessoa de quase 90 anos. Com um mês, ela estava outra pessoa. Né? Então, assim, também tomar cuidado, né, para se você, depois de 3 feriados, se você trabalhou, então precisa fazer pausas. Encaixar no seu planner você. Incluir no seu planner você. E se persistir, faça exames laboratoriais. Eu acho isso assim extremamente importante para saber, porque às vezes pode estar faltando, tem essa questão hormonal, tanto na mulher como no homem. Enfim, tem uma infinidade de coisas que pode ser. Exato. E em relação a essas outras questões de energia, da gente conviver com pessoas, a gente pode se sentir desvitalizado também, que pode dar um cansaço. Sabe aquela chamada telefônica, aquele grupo do condomínio? Sei. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Aí a essência é Allium. Então, tudo a gente tem que ir percebendo, por isso que é importante a escuta do terapeuta. Na verdade, essa questão que eu falei de ir ao médico é mais uma coisa que está sempre persistindo. Está sempre persistindo. Então, você tem que perceber o que é. Se você não consegue perceber o que é, ou procure um terapeuta que faça
até uma anamnese, uma radiestesia, para perceber, né, onde está o déficit, e também os exames laboratoriais, anualmente, nunca é demais. Porque a gente está vivendo um momento, assim, que exige muito fisicamente da gente. Sim. Muito. Então... E não se pode perder a gestão desse físico. Não é por causa do cansaço que tem que se deixar de fazer exercício, não. Não, é o contrário. Você tem que fazer exercício físico para não se sentir cansado. O exercício físico, isso é importante falar aqui. O exercício físico, gente, ele dá disposição, ele te ativa para o seu dia a dia. Um yoga de manhã, agora, não, Thalita, eu não tenho tempo para fazer exercício. Ok, você vai de ônibus para o trabalho, então, para o próximo ponto, vai caminhando, vai pegar o ônibus só no outro ponto. Coloca no seu dia a dia. Chegou, você trabalha num local que tem 10 andares para você sobe de elevador, sobe de escada. Isso. Então, é importante no nosso dia a dia a gente colocar o exercício físico. Gente, nós somos matéria e energia. Então, a gente precisa, nessa matéria, o que te sustenta? Qual que é a tua base, a tua estrutura nessa matéria? O que você come, a sua alimentação e a parte dessa ativação, que é a parte física, o exercício físico. Então, a gente precisa ter atenção nesse ponto também. Porque as pessoas... Desculpa. Pode terminar. Não, porque as pessoas, com essa questão do cansaço, cada vez vai fazendo menos. E aí você vai mineralizando, você vai endurecendo, vai enrijecendo, desvitalizando, você vai voltando à fase mineral, que é a pedra. A pedra, ela não tem vida. Ela é somente um corpo. Então, quando a gente, como nós temos vitalidade... O bebê, que é extremamente vital, gente, a gente dobra ele é todo maleável, você põe o pé na cabeça, ele é elástico. Conforme a gente, com a nossa idade, vai perdendo a vitalidade, nós vamos mineralizando. Então, atenção com a nossa vitalidade, certo? Para a gente manter a vitalidade. Se a gente perde vitalidade, a gente mineraliza. Faz, né? Não consegue mais alongar, vai tentar pôr a mão no pé, não chega. Mas com uma semana que você fizer alongamento, você consegue. Então, mas a gente tem que incentivar quem está ouvindo aqui. Exatamente. Com uma semana você consegue. Eu falo por propriedade sobre isso. Tem uma questão também que eu queria levantar aqui, e não querendo ser pessimista, mas é no sentido de alerta mesmo, é que eu sempre pensei também, até a gente conversou, não, que a palavra câncer viria dos caranguejos lá da Grécia, alguma coisa assim, né? Na Wikipédia está, inclusive... E eu conversando com uma amiga minha, que é pós-graduada, pós-doutoranda de enfermagem, ela é até coordenadora do grupo PICSUS, eu conversando com ela, ela falou, não, amiga, a palavra câncer vem de cansaço. Eu quase caí de eu falei, jura? Ela falou, não. E, então, assim, então, o alerta, né, que eu pensei em deixar no sentido dos exames laboratoriais, é justamente porque, assim, se observar uma criança cansada demais, porque criança não cansa, gente, na boa, eu levo Matheus e Beatriz para brincar na pracinha, para eles pularem, eles pulam o dia inteiro, chegam em casa com 5 minutos que eles fazem no lanche, eles já estão ligados, de novo. Criança não cansa. Não cansa, não sente frio, é impressionante. Então, assim, quando percebi uma criança cansada, porque eu já tinha ouvido isso de uma médica também. Acho que foi uma entrevista na televisão, alguma coisa assim, mas eu realmente só ouvi, eu não gravei. Prestar muita atenção no câncer infantil, se a criança
anda muito cansada, se ela fica muito querendo só ficar deitada, essa questão. Não é nem questão de estar ligado, nem em net, não, mas está realmente só muito deitado. E um adulto também, porque você sabe que estudando as fases da vida, a gente repete o ciclo, né? Ah, é verdade, é verdade. Mas eu sabe que eu joguei aqui, ó, etimologia da palavra câncer na internet, tá vindo que é do grego. Eu vi. Depois que a gente conversou, eu olhei, mas como veio essa coisa de uma pessoa que estudou, né? Eu não peguei referência, nem nada, mas posso pegar. Então, a gente pode procurar isso, depois pedir essas referências para ela. Eu acho extremamente importante. Não, eu peço ela. Sabe que o Valdemar fala que o próprio câncer em si, o tumor, é perda de luz. Exato. A gente perde foco. Exato. E qual é a essência do... Assim, o pipê roxo. Pipê roxo. É impressionante. Então vai assim, confluindo, né? Eu li também essa definição. Eu pesquisei e li. Mas tem. Então, assim, cada pessoa, né, Thalita, é uma pessoa e cada caso é um caso. Não é que o cansaço da Thalita não é igual ao meu. É completamente diferente. Ela tem. Até mesmo eu estava pensando também a respeito dos doshas pelo Ayurveda. Por exemplo, a Thalita, ela é pita levada a pita. Só de ficar frente dela eu ficaria cansada, porque a mulher faz 500 coisas ao mesmo tempo. Mas ela dá conta. Mas tem todo tipo, você tem todo tipo e tal. E eu sou o oposto. Eu sou K, porque é um tipo mais lento. Se eu estiver acelerada, eu com certeza vou me perder, me enrolar. Então, eu também tenho que me respeitar. E tem o Sattva, que já é aquela pessoa mais meditativa, contemplativa e tal. Então, pelos doshas, né, no Ayurveda também, quem entende de Ayurveda, pode também perceber isso, assim, né, porque cada pessoa é uma pessoa, como eu estou falando. Então, é bem interessante você observar os florais pelos doshas. Também, bem interessante. É verdade, mas isso que você está falando, a gente tem realmente uma característica que a gente percebe diferente, né, quando a gente está na fase do cansaço, mas aquilo que você comentou lá no início, de ter uma fase nesse ano, ficou tão marcado para mim, ficou bem forte. E outras pessoas, eu conversando, falando sobre essa questão do cansaço. Então, para a gente prestar atenção nessas questões da conectividade. E eu, como fogo, imagina, o fogo apagadinho, é difícil. Não, até porque nós estamos no ano lunar, né? Sim. A toda lua, assim, um eclipse lunar, não sei o quê. Então, isso potencializa muito. Porque a lua é a água, é o elemento água que apaga mesmo. Que apaga o fogo é a água, né? E vem as emoções, ficam mais afloradas também. As emoções ficam mais afloradas. Então, esse ano tem de tomar muito cuidado, assim. Não é cuidado no sentido, gente, de não sentir as emoções. Isso não existe. É observar. Eu lembro até que eu acho que foi num workshop, num curso de uma fala nossa do Ho'oponopono, que você falou de observar antes de dar o próximo passo. Isso. Não ser reativo. Isso, não se deixar levar. Você estar sempre no modo observador. Aconteceu, aquilo subiu, você quer fazer alguma coisa? Respira. Respira, ou então espera passar também. Espera passar porque passa, porque assim, se você não se apegar às emoções e aos pensamentos, eles passam, gente. Eles não ficam grudados. Eles se cristalizam porque a gente se apega a eles. Mas, assim como o corpo físico ele enrijece, os pensamentos, as emoções também enrijecem se a gente se apegar.
Isso. Teve uma monja que eu aprendi a meditação com ela, que foi muito legal essa meditação. É você perceber a sua mente como o céu. E os pensamentos e as emoções como as nuvens. Então, assim como a mente, assim como as nuvens não estão agarradas ao céu, a nossa mente também não está agarrada às nuvens, a não ser que a gente não se apegue a eles, né? Aí é o nosso livre-arbítrio de se apegar ou deixar passar. Deixa passar, porque passa também. Às vezes você não precisa nem fazer nada, é só esperar o tempo, deixar passar. E o tempo é maravilhoso, né? Gente, pelo amor de Deus, o tempo é muito bom, né? Muito. Nossa. Tem momentos assim, que aí dali você vê 2, 3 meses, passou. Tem gente que, às vezes, eu passo por alguma situação e falo assim, Ângela, e aquela história, assim. Eu preciso pedir a pessoa para ela me relembrar, que eu falo, eu não estou lembrada desse detalhe. Mas, assim, não é porque, assim, cada pessoa também, nesse quesito, cada pessoa tem o seu tempo também de esperar passar, né? Então, respeite o seu tempo e deixa passar. Sempre o respeito a si próprio vai fazer com que você respeite o outro também. E isso me chama a atenção no livro desse filósofo, que ele fala sobre o cansaço, que é um isolamento do mundo, que é um vazio sem sentido, que você não tem o princípio da alteridade. Você não exerce a alteridade. Não. Eu achei assim incrível. Achei muito incrível isso. Desconexão mesmo. Conexão. O gerânio é interessante porque ele traz a questão para o momento presente, para você lidar com essa angústia, com a ansiedade. Mas isso que você está falando, a pessoa realmente ela não consegue se gerenciar, né, em nenhum ponto. Eu estava eu nem tinha lembrado disso, mas agora eu me lembrei que, eu não sei se você tem visto, de vez em quando eu vejo, não é sempre, não, mas de vez em quando eu vejo, assim, uma pessoa para fazer uma selfie, assim, daquelas bem maravilhosa, cai do penhasco. Você já viu isso? Já. Gente, eu falo assim, meu Deus do céu, enlouqueceu de vez, assim, é total falta de conexão. Isso não tem a percepção do espaço, né, porque do não outro. Você está no meio da natureza e não respeitar a si próprio, né? Porque você também é natureza. Porque tem isso, né, Thalita? Eu sempre comentei isso no yoga. Porque o que é, assim, onde se deu a desconexão? Quando o ser humano se separou da natureza, achando que, vou falar sobre o ecológico, tá lá, você não faz mais parte das árvores. Né? Você é o senhor que vai mandar, que vai cortar, enfim, pode até fazer, pode não, né? Faz, mas o ser humano, ele não se inseriu na paisagem. Quando ele começa a se inserir na paisagem, as coisas vão começando a fluir. Isso muda, né? Com o tempo. É muito chato a gente dar exemplo da gente mesmo, que parece que a gente é melhor do que o outro, mas não é. Você sabe uma coisa que tem me acontecido? Muita intensidade, desde o ano passado para cá, eu acho até antes. As essências florais que eu necessito, a flor se apresenta para mim. Olha. Só que geralmente ela está na minha cara antes. E eu não tinha percebido. Tem uma que é a Lotus Magnolia, que é o Lotus Magnolia, não, é a Magnolia, que é o buquê de noiva. Eu fui observar lá no Ceará.
Não, A o rua tá buquê de cheia. Não, buquê de noiva é o Jasmim Madagascar. Jasmim da Madagascar, esse mesmo. Eu fui observar, nossa, mas tirei um monte de foto. Eu falei, nossa, que bonito, que a minha rua tá cheia. Olha, depois que você se conectou a ela, olha só, É, você precisou ver lá. é, mas elas têm, quando eu estou precisando de uma essência, geralmente, porque é Mata Atlântica, que o Espírito Santo é Mata Atlântica do Brasil, né? A região sudeste toda. É, geralmente a flor aparece para mim. Então isso é conexão. Força presente. E percebendo, isso é conexão. É bem, bem legal, é bem interessante mesmo, essa experiência. Sim. E prestar atenção no próprio jardim, se nasce alguma coisa, alguma Ah, flor. com certeza eu presto atenção. Então, mesmo que não nasça, porque eu estava lendo sobre, na parte da fitoterapia, que sempre quando você precisa de uma planta, de uma fitoterapia, de uma planta ou de uma essência, ou ela vai se apresentar para você de alguma maneira, ou ela vai nascer, ou você vai próxima a ela. Você lembra que eu postei uma vez uma boa sorte? Sim, sim. A casa da minha irmã é cercada. Uau! Lindo! E você descobriu depois. Eu Que estava bacana. falando com ela, porque eu comecei a fazer tempero com as folhas dela, né? Por causa do Não, e tem congresso. um sabor. Isso. É. E aí eu falei, nossa, ela falou assim, nossa, mas eu tomo chá disso direto, porque é anti-inflamatório e tal. Isso. E aí eu fui ver, eu falei, nossa, eu nunca tinha percebido aqui. E outras coisas também. O ano passado, por exemplo, eu precisei da helicônia por causa de autoestima mesmo, né? Eu tive muita alergia no rosto, essa coisa toda. E não, onde eu ia, a helicônia se apresentava, porque tem helicônia em tudo quanto é lugar aqui. Mas eu nunca tinha, assim, me tocado, assim. E onde eu ia tinha uma helicônia. Meu Deus do céu, muita helicônia se apresentando aí. Na terceira vez eu preciso de uns 2, 3 recados. Na terceira já cai a ficha. Agora eu estou mais atenta. Eu fico bem atenta também. Quando eu percebo um floral, quando vem uma flor, eu estou sempre atenta, porque são recados. É bem. A gente tem que prestar atenção. Isso é estar conectado, né? As pessoas Gente, tem esquecem. alguma pergunta que vocês querem fazer? Vamos abusar que essa mulher é muito ocupada, não é toda hora que eu consigo marcar uma live com ela. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma pergunta, eu não consigo ver aqui. Eu não consigo Eu mexer também não no estou meu. conseguindo ver. Bom, se alguém tiver uma pergunta, pode teclar o extremo cansaço, ou se alguém percebeu que início de ano lá por março estava com muito cansaço, abril, se tem Ou sentido os então deixa momentos. os recados lá nos comentários também, porque tanto a Thalita como eu podemos responder, né? Isso. Olha, a Dani está perguntando quanto tempo leva o floral para começar a fazer efeito. Então, vamos lá, Dani. É muito bacana essa Pergunta pergunta. excelente. Na verdade, o que o floral ele traz, ele promove? Ele promove uma mudança energética. Você vai tomando floral, o floral é uma informação, uma frequência vibracional que vai atuar no seu campo vibracional. Tudo depende da quantidade de energia que você precisa para aquela questão específica. Tem pessoas que às vezes estão precisando de tanta energia que ela precisa por mais tempo ir utilizando o floral para dar esse salto da mudança. E outras, com 3 dias, já se percebe a mudança. Só que também depende, às vezes é para algo do comportamental, que você às vezes não percebe a atuação em você, mas quem percebe é quem mora com você, quem está à sua volta, que você mudou a maneira de falar, a maneira de você dar uma resposta, por exemplo. Então as pessoas vão percebendo no seu comportamental a mudança de atitude. É interessante isso.
Mas se você tem uma questão emocional bem forte, o floral, você começa a perceber mudanças de 3 a 7 dias. Eu acho que é a média. E tudo depende. Um terapeuta ele vai falar para você tomar 4 gotas 4 vezes ao dia ou 8 gotas 2 vezes ao dia. Eu, por exemplo, se eu vejo também que é uma questão que tem algo físico reverberando crônico, porque às vezes você sente aquela emoção, eu sinto um aperto no peito, você até nomina o que e aonde você sente. Então é uma mágoa que você sente aqui, ou uma tristeza que você sente no peito também. Então, quando é algo que já está bem, a pessoa já até nomina e coloca uma localização corporal, eu às vezes falo para tomar 4 gotas de hora em hora por 3 dias, dou uma aceleradinha. Vamos sair desse processo de sofrimento. Não sei se você faz assim também, Angela. Como que você faz? Não, eu faço esse mesmo processo. Depende de pessoa para pessoa e de estado para estado, porque mesmo uma pessoa, ela não está igual em todos os momentos. Ela, em alguns momentos, vai precisar de mais, em outros momentos, menos. E você falou uma coisa interessante a respeito do resultado. Geralmente, quem está do lado percebe o resultado, porque são efeitos mais sutis, e a pessoa espera assim, grandes mudanças. Às vezes é um efeito tão sutil, tipo dormia 6 horas, passou a dormir 8, e a pessoa não se dá conta, fala, o floral não está fazendo efeito, sabe? Algo assim, né? Então, observância sempre, né? E até perguntar também para quem está do seu lado, você achou alguma coisa de diferente? Tal? Mas geralmente as pessoas comentam, não precisa nem perguntar. É muito difícil a pessoa não falar. E é interessante que vem de outras formas, às vezes assim, eu não estou sentindo efeito, mas eu comecei a sonhar, então tem que anotar os sonhos. Exatamente. Então, cada um vai trazer de uma maneira a atuação desse floral. Lembrando que a gente tem um péssimo costume de utilizar a terapia floral como apagar fogo. Tô com isso, tomo isso. Tô com isso. A gente alopatiza muito a terapia, né? Alopatizar a terapia floral. Exatamente. Então, é importante saber que a terapia floral é um processo. Então, se você está, por exemplo, com um mioma, um carocinho no seio, qualquer questão até física que já está cristalizada, saiba que é a constância e o tempo que vão te ajudar neste processo. Isso é o mais importante, o tempo. Né? Eu sempre falo, o meu filho com a dislexia foram 4 ou 5 anos com a fórmula do estudante. E ele superou as limitações dele. Tem um pouco de falta de foco hoje em dia, então tem que se esforçar um pouco mais. Sim, aí eu faço o floral dele. Mas, gente, é o tempo. O grande segredo é o tempo. Eu fui de uns... Foi de 90, na década de 90, foi uns 20, 30 anos para conseguir um resultado de, não só com a terapia floral, mas a terapia floral foi um dos pilares principais para não conseguir ter convulsão. Olha lá, impressionante. Entendeu? Então, assim, é diligência. É foco, diligência, disciplina e assim, você quer, então você dá. E não importa o tempo. E eu nem fui para não ter mais convulsão, foi para ter qualidade de vida. Foi tão interessante que eu fazia yoga faço yoga e terapia floral para qualidade de vida e, como diz na psicologia, tirei onde vi e acertei onde não vi. E olha só, não, é fantástico esses relatos. A Dani até está comentando, aquela que tinha feito a pergunta, que ela teve um insight para pingar um floral no topo da cabeça.
pode pegar. Você está trabalhando o seu chakra coronário, É, abrindo seu sistema de comunicação. A gente pode pôr o floral em um borrifador, passar no nosso campo energético. A gente tem muitas maneiras de trabalhar os florais, né? A Karina colocou aqui falando que está tomando os florais para tireoide, olá, ativando o metabolismo. É fantástico, Karina. Bacana. Muito bom. Então a gente pode, não é só para o campo emocional, são essas reverberações, às vezes, do nosso emocional. A tireoide, gente, está aqui, ó, nessa área da garganta, tem a ver muito com questão, às vezes, de frustração, que eu queria muito algo de uma mãe que fosse de uma maneira, e não está acontecendo daquela maneira. Então, a gente prestar atenção aqui, é um campo dos desejos. E às vezes que eu tenho que engolir sapo, não posso me manifestar, e as coisas estão acontecendo de uma maneira que eu não queria. Atenção, né? A gente tem que você ter falou esse do olhar. desejo, e eu lembrei da tireoide, porque tem muito a ver com essa questão da menopausa, da mudança de idade, né? Da menopausa, andropausa. E a não aceitação desse processo causa muita frustração. Pode trazer muita frustração e até aumentar essa questão. Né, Thaís? É verdade. Porque tem muitas mulheres que não aceitam, que se acham feia, que não é mais a jovem de 20 anos, graças a Deus, né? Que cresceram. Graças a Deus. E a Karina falando que ela funciona super bem, que pareceram alguns novos. Ah, que Então, bom. mas isso que você falou, realmente, a gente tem que prestar atenção nessa parte dos desejos. Eu estou bem nessa virada agora, eu vou fazer os 50 anos, e eu no teste do uso da fórmula do campo dos desejos do Kit Eu Sou, é interessante que, nossa, essa parte de cuidar da pele veio assim com esse desejo tomou um corpo em mim, Angela, e eu me colocando sempre na posição observadora. Que é isso, né? Que é isso? Só porque eu vou fazer Que 50? mensagem isso está trazendo. Fico sempre atenta, sempre atenta, sempre atenta. Porque são esses... É o hormônio mexendo. Mas também não é fácil para a mulher, né, Thalita? Eu vou te falar que, sim, por exemplo, como eu tive uma alergia muito forte e eu tive que realmente parar de usar maquiagem, não sei o quê, mas eu tive N benefícios. Minha pele tá ótima. Eu tô sem maquiagem nenhuma, minha pele tá ótima. Eu fui no cabeleireiro esses dias e ele falou: o que você fez na pele? Você fez um botox? Eu falei: não, eu parei de usar aquelas porcarias que eu usava, de parabeno, de não sei o quê. A pele melhorou. E existe o contrário também. As pessoas falam: nossa, mas você vai ficar para sempre de cabelo branco? Eu falo: não sei. Se uma hora me der na telha, eu quiser pintar, eu pinto, mas eu não sei também se eu vou pintar. Foi tão libertário eu ficar de cabelo branco que eu não sei se eu vou ter. Traz, eu decidi também, já faz uns meses, que eu não vou mais tingir, fazer os meus loiros, porque meu cabelo ficou muito seco, ó. Ó a diferença da qualidade. Então eu tô deixando os meus brancos virem. Eu tô com mechas brancas, que todo mundo fala, nossa, mas parece um loiro da... Falei, exato, eu gastava uma nota para fazer luzes, agora chega de toxinas. Todos meus brancos aqui fazendo o mesmo efeito loiro, tá ótimo, e tô feliz. O importante é isso, gente, aqui dentro. Exato. Não importa o que os outros falem, tá? Não importa. Ah, obrigada, muito conhecimento, a Rosa. Deixa eu ver. A Dani comentando aqui sobre um floral que eu tirei no game terapêutico, que era um floral que eu conscientemente nunca tomaria. Exato, gente. Às vezes a gente não pêndulo de uma maneira mais sutil, digamos assim, deixar os florais aparecerem na nossa vida, como a Angela falou, que eles aparecem no dia a dia dela, ou abrir as fotos das flores, dos florais de Saint-Germain, perceber que flor ali está, às vezes, me causando um pouco mais de repulsa.
Então, às vezes, é uma energia que você está precisando trabalhar e você está fugindo dela, né? Você falou uma coisa super interessante. Em 2020, eu até contei esse caso para você, mas talvez você não lembre que são muitas pessoas. Eu não tem aqueles. O Google não te mostra assim, todas as fotos com vários álbuns do ano, de criança e tal. Aí me veio as minhas fotos daquele ano, assim, só as fotos com flores. Aí me veio lá no campo de lavanda e eu cheia de gloxine no cabelo. Nossa, mas eu nunca nem imaginei uma gloxine. O que é isso? E foi passando, né? Nisso eu recebi uma mensagem que eu percebi nitidamente que eu tinha passado por bullying e não tinha percebido. Eu lembro que você me deu até a explicação, que a lavanda veio para tirar aquela máscara que estava assim, né, em mim, e a gloxina não se apresentou, tanto que eu tirei no cabelo, não sei o quê, eu cheia de gloxina. Eu jamais pensei em mais floral, nunca. Olá. E foi um processo interessante, porque eu não teve assim um revanchismo no grupo, eu tive a compreensão do porquê e até compaixão e perdão mesmo, sabe? Não é do deixar para lá, mas de compaixão, e mudou o padrão vibratório do grupo completamente. Eu não falei nada, absolutamente nada. Exato. E eu tomei, durante um mês eu tomei os dois. Foi bem interessante esse processo. A jornada, né? Ela está falando da jornada do game terapêutico, né? Ela trabalha com game terapêutico. Ah, tá. O game Rosângela, né? Uma vez. Fiz uma vez para dar aqui. A Patrícia escreveu na Itália que os florais mudaram a vida dela. Que bacana. Ai, que bom. Gente, floral é tudo de bom. Tem duas coisas que eu aconselho vocês. Floral, yoga e arte terapia. E meditação. E meditação. Não, porque no nosso combo o yoga entra, a meditação entra junto, né? E tem também aqui a Lina Domingos, é psicoaromaterapeuta também, que é maravilhoso você associar a aromaterapia. Bem associada, né? Evidentemente, com os florais, é muito bom. Isso. Eu gosto de associar, principalmente quando eu trabalho os ambientes, porque o sensorial puxa, né? Então a gente trabalha o sensorial, a gente trabalha o energético, o floral. Gente, nós temos muitos recursos, nós estamos num planeta, se a gente for pensar, numa era abençoada. Quando que em 1998, quando eu comecei, que eu ia imaginar que o SUS ia reconhecer a terapia holística como práticas regulares. Nunca, nem nos meus sonhos mais elevados eu pensei. Foi regularizado, né, regulamentado. Evidentemente, a gente falta avançar muito para implementar, para oferecer mais à população, mas tem bastante coisas assim para... Hoje em dia, nós temos uma oferta muito boa de profissionais sérios, né, com propostas sérias de fazer. Olá, boa tarde. E aí, Thalita, você quer falar mais do cansaço ou você está cansada de falar do cansaço? Eu acho que a gente passou muito bem. Ângela, o seu curso vai ser online? Ah, tá. Amanhã. Hoje ainda já vai sair o folder do curso. Vai ser um curso gravado, online. É o curso básico intensivo, com certificado assinado pela Thalita e por mim. Assinado por você, né? Assinado pela Thalita e por mim. E pela
E as inscrições vão começar amanhã. Vai estar aberta, está com super desconto, né, na abertura, dos primeiros inscritos. Então, foi muito, assim, foi bem caprichado esse curso. Com bastante carinho. Tem 2 bônus, eu coloquei bônus os florais, como ferramentas do Ponopono, porque, lembrando bem que a Thalita falou uma vez, e eu nunca vou esquecer, que as frases do Ponopono, elas já, por si só, elas já são perfeitas. Os florais entram como ferramentas. E eu gravei para não o slide que eu fiz para o congresso, que eu não consegui gravar, eu gravei como bônus para o pessoal o workshop de Mindfulness. Uau, bacana. Porque a Patrícia da Itália está perguntando sobre cursos, né? Então a Ângela vai ter esse curso gravado, que ela passa as 89 essências florais Saint-Germain, tem o bônus que ela comentou. Falando sobre chakras, eu gravei um módulo só sobre chakras, dentro da perspectiva do yoga. Bacana. Para explorar um pouco mais. Eu dei uma alongada, né, que ficou básico. Não, aliás, a minha equipe ficou doida. Hoje você, pelo amor de Deus, para, porque senão a gente não vai botar esse curso no ar nunca. Ontem estava gravando, você acredita? Para quem está aqui no Brasil, a gente tem em maio curso presencial de fisiologia bioenergética. Então, 13 de maio no Rio de Janeiro e 27 de maio, se eu não me engano, em São Paulo. É um curso maravilhoso que eu dou com o meu marido. Na verdade, esse curso é só do Valdemar, né? Que fala sobre princípio inteligente, como que as emoções afetam as células. É um curso fantástico. E ele me dá um curso junto comigo que a gente vai fazer em junho, que é online, que é a correlação dos sistemas do corpo humano e os florais de Saint-Germain. Então, tem esses 2 modelos, mas o da Ângela é básico para quem precisa começar a aprender sobre cada essência. O do correlações, ele é básico, mas a gente correlaciona com o sistema do corpo humano. Eu conheci a Thalita no curso de bioenergética, ela e o marido dela, o professor Valdemar, que eu fiquei extremamente emocionada, né, porque, assim, uma ligação muito forte com a Neide, toda vez que ela vinha em Vitória, podia ter o que fosse, eu ter marcado, alguma coisa eu desmarcava vendo, e fiquei muito emocionada, e eu nunca vou esquecer, a minha emoção maior foi como é o nome dele mesmo? O Luigi, me entregando o material. Gente, as 3 gerações me batizando, fala sério. Muito legal. Eu fiquei assim, muito encantada. Eu conhecia pessoalmente lá. E aí não desgrudei mais, né, Thalita? Exatamente. O Luigi ajudando, ele sempre ajudou, uma gracinha, né? Olha, Ângela, como acessar as informações do seu curso? Então, hoje, uma hora dessa já deve estar postado o que vai sair. Provavelmente não, vocês vão entrar no grupo de WhatsApp, daí a gente poder ir passando as informações de uma forma mais fluida. Porque, assim, também a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as plataformas que está esse K-pop aí, do governo, que entra, sai, que baixa a plataforma. Então, a gente vai criar o grupo de WhatsApp, mas todas as informações vão estar no meu perfil. Outra coisa que eu quero pedir a vocês, por precaução, quem quiser, passa no direct o e-mail também, porque não sei por quê. Me veio isso antes de entrar no ar, me veio essa informação, assim, me passou nunca pedi um e-mail pro direct, mas quem quiser, por garantia, né, passa o e-mail pelo direct, que aí a gente aciona.
por e-mail, tá bom? Porque também eu vou trabalhar basicamente com WhatsApp e e-mail. É mais rápido, né? Mais fácil. Isso. E vão estar todas as informações. Uma hora dessa, a Karina já deve ter colocado aí No grupo. repostado no meu perfil. Ângela Vescovi Terapias. Então, Patrícia, ela falou para você escrever o seu e-mail no direct dela, enviar para ela o teu e-mail, que ela te contata. Patrícia da Itália? Isso. Ou você passa o seu e-mail para ela. Isso. Deixa eu ver. Você está me seguindo, Patrícia? Você tem que ver se está seguindo, porque senão aqui eu não consigo pegar. Me dita o teu e-mail, Angela, que eu já ponho o teu e-mail aqui na Ângela tela. Vescovi, .terapeuta @gmail.com. Pronto. Terapeuta@gmail.com. Obrigada. Foi, Mari. Pronto. Agora foi. Ângela Vescovi. Pronto. Muito bom. Thalita, que mensagem que você quer deixar para o nosso público, pessoal, Gente, não só do Espírito Santo, mas para todo mundo que está aqui, que vai assistir depois? Gente, saibam que nós somos matéria, energia. Qualquer momento de desequilíbrio que você sinta, para, respira, perceba que você é o infinito, que essa matéria aqui é finita. Então, a que você vai querer conectar o teu infinito? A esses problemas, a essas emoções? Então, não. Não, a gente é muito mais do que isso e a gente pode muito mais do que a gente tem feito. Então, vamos semear esse mundo com as nossas potencialidades, nossa luz, ajudar da maneira que você consegue aquele vizinho, teu bairro, humanidade. Pode ser somente uma bênção que você envia para o planeta Terra. Já é maravilhoso. Outra coisa também, que a pessoa, lembrando que ontem foi o dia de São Germano, né? Você pode, no banho mesmo, visualizar aquela água da cor a cor que vier, né? No caso, a cor violeta, limpando o seu corpo físico, mental, energético e emocional, deixando essa água cair, e que é bem potente também a visualização dos raios, das chamas. Isso, não, e fazer afirmações para o seu dia a dia. Eu sou a perfeição das minhas células, das minhas glândulas, do meu cérebro, dos meus órgãos, do meu corpo. Então a gente pode afirmar, eu sou a ressurreição e a vida da minha tireoide. Se a gente quiser, gente, é verdade. É isso aí. Só tem que tomar esse poder nas mãos e colocar, ativar. Porque somos perfeição também. Thalita, muito obrigada. Assim, sem palavras para te agradecer, gratidão. Ela está sempre solícita, tem que só achar a agenda dela vaga. Mas ela nunca se nega a fazer. Então, não tem como expressar minha gratidão. Assim, você sabe que é um amor muito grande que eu tenho não só pelos florais, mas a família. Os florais São Germão é uma família, né? Isso, uma família. Se você ver, você nem parece, parece terapeuta, professora, é todo mundo na família. O congresso foi assim. Ai, que gente, encontro familiar, foi uma festa, uma delícia, né? Eu fico muito feliz, ainda mais que eu sou festeira, nossa, saí realizada. Gratidão, Angela, gratidão a todos vocês que estiveram aqui presentes com a gente, fazendo perguntas, trazendo a percepção e o uso de vocês com os florais. Sempre é muito bom. Essas trocas são, assim, meu coração aquece. Adoro essa conexão, Angela. Gratidão. Eu também. Gratidão. Não é por falta de conexão. Beijo a todos, beijo Thalita, dá um beijo no Luigi, um abraço no Valdemar. Isso.
e fiquemos em Deus. Gratidão, gente. Boa noite. Boa noite.